Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula, né? Hoje com um tema de higiene oral, né? Qual a importância dessa higiene oral? Como ela deve ser realizada, essa higiene oral? O que nós evitamos, né? Fazendo uma higiene oral correta, né? No nosso paciente, quais são os benefícios que ela causa e quais são os malefícios que ela evitam, né? O que a higiene oral traz pra gente, né? Traz uma sensação de limpeza, né? Importante essa limpeza oral, e com isso ela traz o quê? Conforto, né? É tão gostoso quando a gente acaba de se alimentar, depois a boca fica com um aspecto diferente, né? Parece que a boca fica até mais quente, é gostoso. A gente tá higienizando, né? Parece que fica tudo mais refrescante no nosso corpo, né? Então, é de muita importância a higiene oral, né? Para uma vida saudável, né? E agradável para esse paciente, né? E como que deve ser realizada essa higiene oral? Então, nós temos 3 casos, né? Nós temos o caso de um paciente com a sua dentição própria, né? Que como que deve ser feito? Aqueles que têm condições de estar fazendo essa escovação sozinho, então você vai ofertar a escova de dente para ele, com um creme dental, um copo com água para facilitar esse idoso na hora de fazer o bochecho para estar repassando essa boca, né? E aí então você vai auxiliá-lo, né, da hora dessa escovação. Como? Orientando, olha, de um lado, do outro, para quê? Para que você consiga fazer a higiene total da boca, né? O que é importante vocês estarem acompanhando é como que está essa cavidade oral, né? Se ele refere dor na hora de escovar os dentes, né? Se você consegue visualizar algum dente que esteja mais escuro, né? Algum dente que tenha quebrado. Isso acontece muito com idosos porque vai perdendo cálcio, né? E os dentes começam a quebrar e às vezes caem esse dente e ele engole. Tá? E quando você vai observar, ele, mas tinha um dente aqui, não tem mais o dente, né? Como que aconteceu? Né? Então é importante vocês estarem observando isso, tá? Se acontece isso durante a noite, é perigoso que ele engasgar com esse próprio dente, né? Causar uma falta de ar aí, acontecer algo mais grave que possa comprometer a saúde desse paciente, né? Podendo até levar a óbito. Então, não é isso que a gente quer. Então, é importante na hora dessa higiene oral que você observe como que está essa cavidade, né? Escova de dente macia, né? Não precisa colocar uma grande quantidade de creme dental nessa escova de dente, tá? Por quê? Fica mais difícil para você remover todo esse creme dental, então uma pequena quantidade, movimentos leves, né? Se caso ele consiga, deixa que ele faça, tá? Para ele não perder esses movimentos, né? A gente tem que respeitar aquilo que ele consegue fazer, né? Para quê? Para ele não perder. Tudo que a gente tira essa autonomia do idoso para fazer, dificilmente ele vai recuperar, né? Então, uma vez que você escova o dente, ele vai achar que é um agrado, depois ele vai se acostumar e ele não vai querer mais escovar os dentes, ele vai querer que você faça isso para ele. Então, se ele consegue fazer sozinho, permita que ele faça sozinho, né? Só dê apoio para que ele faça, esteja sempre por perto para evitar um engasgo aí, ok? E aí nós temos, né, o paciente que usa a prótese dentária, né? Então, como que deve ser feito isso? O ideal é que você, cuidador, faça a higienização dessa prótese dentária. Para quê? Para que ela não fique com aqueles resíduos na prótese, né? Tão ruim, feio, não é? Quando você observa uma dentadura, uma prótese dentária, né? Que fica naquela coloração escura, né? Parece que tem umas crostas, um tártaro na prótese dentária, né? Isso é falta de higiene, é má escovação dessa prótese dentária, tá? O ideal é que vocês utilizem de produtos próprios para estar fazendo essa higienização da prótese, né? Tem muitos que indicam, né, e orientam a utilizar água sanitária para estar fazendo essa higienização.
né? Mas a longo prazo ela acaba sendo maléfica para a prótese dentária, tá? A resina da prótese dentária começa a perder, ficar mais porosa, né? E o que facilita então dessa prótese, qualquer queda que ela tem, ela quebrar, tá? Então, para você manter a saúde da prótese, o tempo hábil, útil dessa prótese dentária, né? Então, não utilizem o Varex, água sanitária, tá? Isso é prejudicial. Existem cápsulas no mercado de vários nomes aí, um nome mais comum que é utilizado, é aquele Corega Tabs, né? Aquele lá não é para o paciente bochechar, pelo amor de Deus, porque isso já aconteceu, já presenciei isso, tá? A pessoa não estava instruída, achou que fosse para fazer como se fosse uma vitamina C efervescente, dá para a pessoa bochechar, de forma alguma, tá? Não é dessa forma que é utilizado. Você vai colocar num copo de água, uma cápsula e vai mergulhar a prótese lá que deve passar da noite para o dia, submersa naquela solução, tá? Para quê? Para estar tirando todos esses resíduos e não ficar numa coloração escura, tá? Mantendo sempre a coloração dos dentes da prótese, tá? Então, antes de você deixar nessa solução, você deve fazer o quê? A escovação dessa dentadura, tá? Dessa prótese. Aí sim, para a escovação de prótese dentária, é utilizada a escova de dentes de cerdas mais duras, tá? Por quê? Para você conseguir tirar mesmo toda a sujidade. Mas não pode esquecer da gengiva desse paciente, tá? Então, de utilizar de enxaguante bucal para estar dando para ele bochechar, tá? Observar se não ficou nenhum resíduo na boca desse paciente para evitar um engasgo, tá? Aquele broncoaspire, vai lá para o pulmão, isso pode causar uma pneumonia aspirativa no paciente, tá? Então, observar isso. E aí nós temos um terceiro caso do paciente que não utiliza, né? Não tem prótese dentária, não utiliza prótese dentária e também não tem a dentição própria, tá? São aqueles pacientes mais debilitados, que ficam mais acamados, na grande maioria já não se alimentam mais por via oral, né? Ou tem sonda nasogástrica, ou tem uma gastrostomia, né? E aí, esse paciente precisa fazer higiene oral? Lógico que precisa. A gente passa a noite inteira sem se alimentar e de manhã não vê a hora de escovar o dente, por quê? Fica aquela boca quente, fica um hálito ruim, né? Então, você deve sim fazer a higienização da boca desse paciente também. E com qual periodicidade que você vai fazer, né? Em quantas vezes ao dia? Como se ele fosse tomar o café da manhã, após o almoço, após o lanche, após o jantar, tá? Como se ele tivesse os hábitos comuns, né? Você vai fazer essa higienização também, tá? Quando você for fazer essa higienização, cuidado para não machucar. Então, como que deve ser feito, tá? Ou com uma espátula, tá? Ou com uma própria escova de dente de cerdas macias, vai fazer o quê? Vai enrolar uma gaze, tá? Nessa escova de dente, vai molhar ela no enxaguante bucal e vai fazer movimentos leves, tá? Por toda a gengiva, por toda a boca. E não podemos esquecer, nos 3 casos, da higienização da língua, tá? É extremamente importante a higienização da língua. Quando você olha para a língua e você vê ela amarelada, né? Parece que ela tem aquela crosta amarelada, né? A gente chama de língua sabugosa. Isso causa mau hálito no paciente, tá? Então, para evitar isso, você tem que higienizar, tá? Sempre do meio da língua para frente, tá? Em movimentos únicos, para quê? Para não causar náusea nesse paciente, né? Que é um desconforto para ele, né? Então, tomar cuidado com isso. Cuidado para não ferir a gengiva, tá? Quando a gente está falando de higiene oral, ela está ligada, aí vai uma curiosidade para vocês que talvez vocês não soubessem disso, tá? Diretamente com o coração. Por que é importante a gente ir ao dentista periodicamente, né? E por que é importante você fazer essa higiene oral sempre após as refeições? Para você evitar a cárie, né? Você evitar uma gengivite. A gengivite é uma inflamação da gengiva, é um processo inflamatório. Se você não trata desse processo inflamatório, ele evolui
para um processo infeccioso. Aí tem presença de pus, né? Forma aquela bolsinha com pus. Esse pus cai na corrente sanguínea, tá? E pode causar endocardite, um problema no coração do paciente, tá? E isso pode levar até a óbito o paciente. Então, é de suma importância a higiene oral, realizada com cuidado, né? E de uma forma eficiente para manter a saúde desse paciente. Higiene oral também é um cuidado e é saúde, bem-estar para o nosso paciente, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Próxima semana a gente vem com mais um vídeo, a gente vai entrar numa outra linha aí de cuidados, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.